Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 12 a 17, nos diz o seguinte a palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque podemos lê-la. E agora, Senhor, que Teu Espírito nos ilumine para que compreendamos que nós devemos ser o bom perfume de Cristo e tenhamos entendimento do significado disso e tenhamos forças para pôr em prática. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós precisamos, nesta carta de Paulo, ter a exata compreensão do que ele está querendo dizer em cada momento. A carta, vamos relembrar algumas coisas que já falamos aqui várias vezes, mas que são necessárias. A segunda carta, na realidade, é a quarta carta que Paulo escreveu para aquela igreja. E nós temos, então, a primeira nossa é a segunda que ele escreveu, e a segunda nossa é a quarta que ele escreveu. Ele escreveu uma primeira carta, que nós não temos, escreveu a segunda, que é a nossa primeira. Nessa primeira nossa, ele já relembra algumas orientações que ele havia dado para a igreja inicialmente. E ele mostra que a igreja estava cheia de partidarismo, de divisões, de pecados que estavam sendo aceitos pela comunidade, de erros entre irmãos, de briga entre irmãos, de questão de alimentação, comidas sacrificadas aos ídolos. E Paulo foi um tanto duro e disse, olha, vocês têm que corrigir tudo isso. Se não corrigir, a gente vai ter que tomar providências mais drásticas. E no final da carta, Paulo fez um roteiro daquilo que ele precisava, que ele queria fazer, né? Da ida a Corinto por 2 vezes. Só que o que aconteceu? Quando ele foi na primeira vez, que ele foi confrontar a igreja com todos os problemas que ele havia escrito na segunda carta, houve muita discussão, muita briga, e Paulo saiu de lá extremamente triste, né? Ele saiu de lá com o coração arrasado. E aí ele escreve a terceira carta que nós não temos, que é a carta dura, a carta que ele repreende mais severamente ainda a igreja, e fica na expectativa, o que vai ser quando a igreja lê esta carta. E aí o que ele nos coloca é porque, veja bem, quando ele começa a escrever aqui a carta, lá na frente a gente vai ver, né, que quando Tito chega para ele e fala que a carta foi bem recebida, né, a gente vai ver isso lá na frente, aqui em 2 Coríntios, certo? Mas no momento em que Paulo escreveu a terceira carta, ele não sabia do resultado, é claro, ele tinha escrito a carta e estava aguardando o resultado. Ele teve a informação de que a carta foi bem recebida. Nós vimos no domingo passado que o autor, que era, digamos assim, aquele que estava à frente do problema, né, de rejeição a Paulo, ele se arrependeu. Tanto é que Paulo diz, olha, não precisa deixá-lo mais triste do que o necessário. Ele não se arrependeu? Então, vamos restaurá-lo à comunhão, certo? Mas, quando Paulo estava aqui no transcurso da viagem dele, ele não tem essa informação. Por isso que depois de falar, né, do irmão que se arrependera e que deveria ser acolhido, né? Domingo passado, o título na nossa tradução, o penitente deve ser readmitido na igreja. E aí,
ele, neste meio tempo, quando ele chega a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ele diz, olha, uma porta me abriu. Troade é uma cidade muito importante, né? É aquela que a gente conhece como Troia, certo? É uma cidade grande, uma cidade de muita movimentação. Ele diz ali, uma porta abriu, uma oportunidade, alguém ofereceu um espaço, ele tinha um lugar na sinagoga, alguma coisa aconteceu e Paulo poderia então pregar o Evangelho. Mas o coração dele estava triste e amargurado. O que é que ele diz então no verso 13? Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Por quê? Porque não encontrei meu irmão Tito. O que é que Tito tinha? A resposta da carta que ele tinha feito para a igreja, né? E aí ele dispensa aquela oportunidade. Já pararam para pensar numa situação como essa? É bem comum, todos nós, mas qualquer pessoa que está na liderança, pastores, né, no caso aqui, que era a situação de Paulo, muitas vezes você está numa comunidade e por conta de algumas opiniões, seu coração se entristece. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Não era toda a igreja de Corinto que era contra Paulo, mas era uma boa parte. E havia líderes contra ele. E eles então estavam ali sendo opositores de Paulo, questionando se Paulo era ou não apóstolo, questionando a palavra dele pelo fato dele ter mudado o roteiro do seu retorno, questionando se ele realmente era um apóstolo, porque todo lugar que ele chegava, ele havia rejeição, ele apanhava, muitos dele ele era apedrejado, e diziam, como é que uma pessoa que é serva do Senhor sofre tanto? Então, eram muitos itens levantados. E um indivíduo, então, estava à frente disso tudo, e já havia pedido perdão, e Paulo, então, disse que ele deve ser perdoado. Mas aqui, então, neste momento em que ele chega a Troade, como eu disse, ele não tinha recebido ainda a resposta, e por conta da intranquilidade do coração dele, ele não pôde aproveitar aquela oportunidade. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, na igreja, qualquer comunidade em que nós vivamos, se alguém se levanta contra a gente, se é em casa, vamos imaginar uma casa com 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos. Se um dos filhos, então, se levanta contra os pais ou contra outro irmão, automaticamente o clima da casa muda e muitas coisas que poderiam ser feitas deixam de ser feitas justamente porque alguém não está bem. Se for num trabalho, a mesma coisa, e na igreja também é a mesma coisa. E aqui é o fato com Paulo. Ele que é um pregador nato, ele que ama a pregação, por conta de tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele não consegue aproveitar a oportunidade. Mas aí, graças a Deus, ele não mergulha, né, na depressão, nem mergulha no desânimo. Ele chega e diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós pedimos muitas coisas, né? Todos nós oramos. Se você parar para pensar e veja bem direitinho, pegue cronometre sua oração. Se sua oração dura 10 minutos, você passa 1 minuto agradecendo e 9 pedindo. Pode ver. Se você ora 1 hora, você vai passar aí uns 10 minutos agradecendo e 50 minutos pedindo. É muito comum pedir. E a Bíblia diz que é para pedir, né? Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, né? Pois todo que pede, né, recebe. E quem procura, encontra. Ora, se nós que somos homens maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que Jesus nos diz. Mas o que é nos conduzir em triunfo? É que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e Ele não dá o que a gente pediu. Veja, é certo que quando nós pedimos, Deus dá, mas não é certo que Deus dá o que nós pedimos. Mas Paulo, ele era um profundo conhecedor desta verdade, e mesmo em meio à dificuldade que ele estava vivendo, o coração estava apertado, estava pesado, estava doído, mas ele, mesmo tendo deixado aquela oportunidade, ele sabe
deve prosseguir. E o que é que ele faz? Ele vai justamente para a Macedônia. E ele diz então que Deus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E nosso culto de hoje sejamos o bom perfume de Cristo. O que é ser o bom perfume de Cristo? O que é esta fragrância que ele fala aqui? É justamente a sã doutrina. É o pleno conhecimento da vontade de Deus. É saber viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. É falar aos outros aquilo que Deus colocou em sua palavra. É nos dizer, é ouvir e falar e viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos, então, onde chegar, espalhar essa fragrância, através das nossas atitudes, através da nossa palavra, através de tudo aquilo que compõe a nossa existência. Palavras, expressões, comportamento. Guiados pela palavra de Deus, nós seremos este bom perfume de Cristo. Verso 15, então, ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vocês lembram que esta semana passada, hoje é domingo, semana passada, em uma das nossas devocionais, nós falamos sobre aquele episódio onde Jesus pergunta aos apóstolos. Vários discípulos desistiram de seguir a Jesus. Jesus chega então para os 12 e pergunta: quereis vocês também ir embora? E aí Pedro se levanta: para quem iremos nós, Senhor? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Por que o povo estava indo embora? Porque vários discípulos disseram: dura esta palavra. Porque Jesus começou a pregar o Evangelho. Lembra do contexto? João capítulo 6, começa com o quê? Com a multiplicação dos pães. Aí depois tem um episódio que nós também refletimos, que é quando os discípulos vão na frente, Jesus, depois do episódio da multiplicação dos pães, os discípulos vão na frente e Jesus segue atrás, andando sobre as águas. Pedro olha: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir. E aí Jesus manda ele vir, ele vai, começa a olhar para as ondas, começa a afundar, é tomado pela mão e vai para o barco. Se você seguir o texto, você vai ver que no dia seguinte as multidões chegaram do lado onde ocorrera a multiplicação dos pães, procuraram e não acharam. Pegam os barquinhos e atravessam o lago da Galileia, o mar da Galileia. E chegam lá: Senhor, chegaste quando? Uma de João sem braço. E Jesus: vocês estão atrás de mim, não é porque vocês querem ouvir nada, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram e se fartaram. E aí Deus começa a pregar o Evangelho para eles. E dizer: olha, não adianta, se Deus não mandar alguém para mim, ninguém vem, ninguém quer. Querem apenas usufruir daquilo que vocês acham que eu posso dar, mas não quer realmente uma nova vida, ser um novo ser. Se Deus não abrir o coração, se Deus não mostrar, ninguém quer. E aí você vai ver que no capítulo 6, Jesus vai falar isso aí, vai exortar aquele povo nisso aí. E aí eles dizem: dura esse discurso. E Pedro vai e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então é isso que Paulo está falando aqui. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, não significa que quem está ao nosso redor vai se converter. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, significa que você será obediente. Só. É claro que existe muita alegria no nosso coração quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, e isso se transforma em fruto. Esse é o objetivo nosso, humanamente falando. E não tem nada de mais nisso. Mas não é isso que Deus diz. Nós devemos ser o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Quando Jesus pregou para aquela multidão lá e muitos o abandonaram, é aquela passagem que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é escolhido ou não? Você tem a convicção de que Deus lhe enviou a Cristo através do Espírito Santo e você agora é uma pessoa redimida?
Você saiu do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho do seu amor? Essa é a pergunta que você tem que responder. Porque se acontecer isso com você, você tem que ser o bom perfume de Cristo. Vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas veja que no verso 16 ele diz assim: para com estes, os que se perdem, cheiro de morte. Com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aqui vem uma figura. Você pode ouvir assim a história sendo contada com detalhes diferentes, mas o princípio é o mesmo. Que é o seguinte: antigamente, quando, principalmente o Império Romano, conquistava um povo, ele então trazia boa parte daquele povo prisioneiro. E havia alguns rituais ali. Quando a caravana, né, do exército vitorioso vinha chegando com os prisioneiros, então tem várias formas que relatam como isso acontecia. Mas um fato é o seguinte: é que havia rosas ou incensos, coisas que exalavam perfume. O perfume era bom, o perfume era o mesmo. E o perfume ficava praticamente nas ruas, eram incensos, né? Eram aquelas piras queimando, eram flores sendo jogadas, eram perfumes. Cada um vai contar de um jeito, eu já percebi isso. Os historiadores vão falar de cada um de uma forma, mas o fato é que acontecia essa cerimônia. E nessa cerimônia, então, aquele perfume, o que é que significava? Para o exército vitorioso, era glória. Cheiro, perfume para a vida. Mas para o exército derrotado, era morte. Porque quando terminasse aquele cortejo, quando terminasse aquela caminhada, que eles chegassem ao local final, eles seriam executados. É esta, então, a figura que Paulo está colocando aqui. A palavra de Deus nos diz que a sua palavra não voltará vazia. Veja, Paulo estava magoado, chateado. Paulo não conseguiu nem concluir o trabalho que ele foi realizar em Troade, mas ele diz: olha, mas graças a Deus que o meu trabalho não tem sido em vão, apesar de vocês. Apesar da tristeza, apesar da mágoa, apesar de tudo que vocês fizeram, Deus nos tem, e o nos tem conduzido em triunfo é aquele plural educado, certo? É porque a pessoa não quer dizer, Deus me tem conduzindo em triunfo. Deus estava conduzindo Paulo em triunfo porque ele estava sendo fiel. Ele sabia que em nada tinha ofendido os coríntios, como ele já disse anteriormente no início da carta. Então o triunfo é justamente esse. Olha, o que importa é pregar o Evangelho. Como é que você está ouvindo? É com você. Então quando Paulo chega e diz aqui essas coisas, principalmente e primeiramente, né, é no que diz respeito à salvação. É quando nós pregamos o Evangelho, e como Paulo fez lá em Atenas, né, foi para Atenas, o seu espírito se revoltava por conta da idolatria, ele começa a pregar, então vem os filósofos, né, e pegam ele, levam para o Areópago, que era o local das discussões filosóficas, e diz: fala aí, Paulo, o que é que ele tem para nos dizer? Ele começa elogiando os atenienses: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque andando no vosso meio pude observar que entre as estátuas, entre os pedestais, havia um que era ao Deus desconhecido. E é justamente sobre esse que eu quero falar. E aí Paulo vai e começa a falar: ele é o criador dos céus e da terra, ele não depende de ninguém, ele não é de uma imagem, não está coberto de ouro. E aí começa a falar sobre Jesus Cristo. Quando fala que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, os atenienses param. A maioria rejeita a pregação. Uns poucos dizem: depois te ouviremos, e menos gente ainda crê. Paulo foi triunfante naquele episódio. Por quê? Porque pregou o verdadeiro Evangelho. Aqueles que zombaram dele, a palavra de Deus cumpriu o objetivo. Condenação. Vão para o inferno sabendo
que um dia ouvirão de Deus, que tiveram oportunidade e não aceitaram. Mas também existe um outro aspecto, que é o aspecto que diz respeito a todos nós, a mim e a você. É que se nós estamos ouvindo a palavra, se nós estamos recebendo a palavra de Deus, se o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Ela não vai voltar vazia. Quer você aceite, quer não. O que você tem que fazer é confrontar, né, como os crentes de Bereia, se o que está sendo dito é realmente a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, ela vai cumprir o seu objetivo. E não vai ser porque você acatou ou não acatou. É bom que você acate. É bom que você mude. É bom que você obedeça. Mas se você não obedecer, se preocupe não. Você vai para o céu, mas vai arrastado. Vai como aqueles prisioneiros que eram puxados depois da batalha. Nesta ilustração que eu contei, um dos historiadores diz que o Império Romano pegava os derrotados, né, o inimigo, amarrava uma corda no tornozelo deles e arrastava eles até chegar no objetivo. Imagine. Agora veja, no contexto de salvação é uma história, né? Mas no contexto da nossa vida, da nossa santificação, nós precisamos melhorar cada dia, precisamos, diante de nossos erros, de nossas falhas, fazer as correções, reconhecermos que erramos, tomarmos as providências para parar, se tiver que pedir perdão, e aí seguir. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se você ouve que deve perdoar e não perdoa, Deus vai lhe cobrar. Se você ouve que deve honrar seu pai e sua mãe e não está honrando, a palavra de Deus vai lhe cobrar. Se você ouve que não deve tomar o nome de Deus em vão e continua tomando, Deus vai lhe cobrar. Então ela não volta vazia, apenas acrescenta mais responsabilidade a você. Se você não está dando tanto ouvido assim, sabe o que é melhor? Parar de ouvir. Pare de ouvir, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais responsabilidade você terá. Quanto mais você receber instruções corretas, mais será cobrado de você. A quem muito é dado, muito será exigido. E aí Paulo, né? Veja, Paulo está lutando ainda aqui, ele vai entrar capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai entrar na defesa dele. Defesa do apostolado, defesa do trabalho dele, defesa da pregação dele, porque a igreja de Corinto, vários ali estavam indo contra Paulo, e Paulo precisou se defender de tudo aquilo. E ele chega então no verso 17 e diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então Paulo diz que não está o quê? Mercadejando a palavra. Aqui nós podemos ter duas aplicações para isso. Primeira é daqueles líderes, pastores, na época de Paulo e hoje, que não têm a menor preocupação em serem fiéis a Deus. O que eles querem é a promoção, o que eles querem é encher o bolso, eles estão dispostos a tudo para manter um status, para manter uma posição econômica, e não estão nem aí com nada. Aí você pode dizer: mas eu estou longe desses, eu não quero saber desses, e está até fácil identificar, digamos assim. Mas existe um outro tipo de mercadejar a fé, que é mais sutil, que é mais perigoso, que todos nós, eu e outros pastores que são fiéis, podem correr. Sabe qual é? Ceder à pressão. Ceder à pressão de um irmão ou de uma irmã, ceder para poder... Não, pastor, por que não faz isso? Exemplo, vamos ser bem claros, né? Pastor, uma igreja que não tem um louvor mais animado, não tem uma dancinha, está fadada a se acabar. Ou o senhor abre para isso, ou vai fechar as portas. Então, isso seria mercadejar a fé.
Nós estudamos aqui, né, novamente, vou falar do livro Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. E o problema de acontecer isso é antigo. Nesse livro, John MacArthur, ele faz, né, paralelamente, ele conta a história de Spurgeon, né, que começou a ver, na época dele, século XIX, a fé ser mercadejada e as igrejas cederem a uma série de programações de atividades unicamente para manter o povo lá. E Spurgeon dizia, né, vai chegar o tempo em que não haverá mais pastores pregando as ovelhas, mas palhaços entretendo os bodes. E isso ele disse o quê? Há um século e meio atrás. E nós estamos vendo isso acontecer hoje. Então a fé está sendo mercadejada também. E Paulo disse, olha, apesar de tudo que vocês estão dizendo, apesar de tudo que aconteceu, apesar de todos os problemas, eu sigo em triunfo. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou bom, mas porque eu procuro ser fiel à palavra de Deus. Então veja que o objetivo de Paulo é que ele, eu, você, todos nós, sejamos o bom perfume de Cristo. Qual é a característica de um bom perfume? Como vocês, a maioria sabe, né? Eu e Eda fomos ao Egito uma vez. Não recomendo. Mas vamos para a ilustração. Na região metropolitana do Cairo existe uma cidade chamada Giza. E lá na cidade, uma das características principais são os perfumes. Nós não temos muita prática, existe aqui no Brasil, mas não é comum a gente ver. E quando encontra é muito caro, geralmente a gente não compra. São os perfumes à base de óleos, né? Quando a gente ouve assim, né, o óleo caindo sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, a gente tem uma certa, eu pelo menos sinto uma certa repugnância, né? Porque a gente pensa em óleo de soja, pensa em óleos comestíveis, mas aqueles perfumes do Oriente Médio, a maioria são feitos à base de óleo. E lá nessa cidade, eu comprei um perfume que era uma coisa impressionante, à base de óleo. E eu vim com ele, né, para cá, e esse perfume durou muito tempo. Era um perfume que você colocava de manhã, 7 horas da manhã, e eu tive experiência nisso, dava 7 horas da noite, e você o dia todo na rua, e onde você chegava, sentia um cheiro bom, o cheiro do perfume. Então ele ajudava você a ficar cheiroso o dia todo. O que Paulo está dizendo é isso aqui. Onde você chega, você perfuma ou fede? Quando você chega em algum lugar, será que as pessoas... Agora, veja bem, não é que você seja bonzinho para todo mundo e agrade todo mundo, não. Isso aí é outro problema. Mas as pessoas olham, e mesmo que não gostem muito de você, eles observam, esse cara, essa garota, ele procura fazer as coisas certas. Ele é chato ou ela é chata, pode até ser, mas eu confio. Ele é uma pessoa que chega junto, uma pessoa que vive o que prega. Isso é ser o bom perfume de Cristo. Então, o que temos para nós hoje é justamente isso. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo, mesmo quando as coisas não estão do jeito que nós queremos. Mesmo quando, como no caso de Paulo, a mágoa estava querendo se instalar no coração, mesmo como em outras... Nesse caso era isso, né? Paulo estava triste, muito triste, por conta do que aconteceu na igreja de Corinto. Mas também teve aquelas situações como quando Paulo foi preso junto com Silas e apanhou meia-noite cantando. Veja, meia-noite cantando, com os pés no tronco, as costas ardendo, ensanguentadas e chicotadas, e ali ele estava sendo o bom perfume de Cristo. Então, que nós sejamos o bom perfume de Cristo onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos o bom perfume de Cristo qualquer que seja a situação. Aí você vai dizer, mas não é fácil. Não, não é fácil. O que é que Jesus diz? Aquele
que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o objetivo. Então, que nós possamos realmente ser o bom perfume de Cristo. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra, nos orienta e nos dirige a sermos esse bom perfume de Cristo. Dá-nos capacidade, força, disposição para vencermos, Senhor, os problemas, dificuldades e, onde quer que nós chegarmos, realmente levarmos a fragrância, Senhor, das Tuas palavras, do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Sejamos o bom perfume de Cristo, adorando, suplicando perdão, proclamando a sua palavra e servindo com alegria. Iremos cantar o hino Firme nas Promessas do nosso inário 177. Firme nas Promessas 177. Louvemos ao Senhor.